Boa noite, meu nome é Thiago Laurenti Coelho, né? Eu vou apresentar um pouco da diferença entre o Windows e o Chrome OS, né? O sistema operacional do Chrome. Primeiro eu vou falar do Windows, né? Que mais ou menos na história dele, em setembro de 1881, a Microsoft ele criou um gerenciador de interface, que logo depois ele foi nomeado como Windows, né? Mas o seu primeiro, assim, lançado e oficialmente denominado como sistema operacional foi com o Windows NT, lançado mais ou menos em agosto de 1993. Aí, com o passar do tempo, né, foi lançando o Windows 1.0, o Windows 2.0, o 95, o 98, né, mudando a parte de gerenciamento, como eu posso falar, de a interface em si também, né? Aí a gente tem o famoso Windows XP também, o Windows 7, que também foi muito famoso e particularmente foi um dos que eu mais gostei de usar. E depois foi o Windows 10 e agora atualmente a gente tem o 11. Agora, falando do Chrome OS, ele é um sistema operacional simplificado que ele roda praticamente numa distribuição Linux, ele é parecido, né? E ele é a funcionalidade dele é totalmente web, né? E a Google ele lançou teve esse objetivo para lançar um sistema operacional que fosse fácil e mais fácil de também de configurar, além de usar, ligar e configurar, né? Agora falando um pouco da arquitetura dele, do Windows, ele é um kernel monolítico e que a maioria dos componentes dele é executada nesse espaço do kernel, né, que é o mesmo compartilhamento de endereçamento e no caso do privilégio. O Chrome é mais ou menos, só que ele usa o kernel Linux, né? Aí que ele é mais fácil de oferecer recursos de baixo nível, né, como o gerenciamento de memória, do hardware e também de alguns processos, né? E o do Chrome também é um kernel monolítico, né? Aí falando um pouco de gerenciamento de memória, no Windows ele permite você fazer a distribuição das memórias locais, como HD ou SSD, né? E eles podem ser formatados, o jeito que você arquiva com pastas, né, que você pode criar de acordo com o Windows, fica de acordo com o usuário e o melhor gerenciamento que ele permite, né? Já o Chrome, ele usa um sistema de arquivo que chama Chrome OS File System, né? Que é baseado numa arquitetura do Linux ext4, né? Aí, e esse sistema de arquivo ele foi feito para otimizar o desempenho da máquina dos Chrome OS, né? E para ficar mais também rápido e estável, né? Aí falando um pouco de interface do usuário, a gente tem o Windows, ele é amplamente conhecido como a disponibilidade dos aplicativos, né? Que ele a partir de janelas, né, tal como o Windows, né, que ele inclui esses aplicativos, né, com produtividade, jogos, essas ferramentas. E o Windows ele é projetado para suportar esses aplicativos, né, que a maioria das pessoas usam, né. E o Chrome ele tem essa interface um pouco minimalista, mais simplificada. Se vocês verem, ele parece um pouco com um celular em si, por exemplo, um Motorola. Ele é parecido com o Android, né? É, aí na tela inicial dele tem os ícones que parecem mesmo um de celular. E aí fica mais fácil, além de... Porque na parte da... Na hora de você... Meio que você já fica... Como é que eu posso falar? Meio que já... Mais adequado com o celular, ou seja, ele fica... Você já fica meio que comum,
Então fica mais fácil de você se adequar com o Chrome, né? Aí falando um pouco de segurança, no Windows ele já tem aquele firewall dele, tem o Windows Defender, né? Que eles sempre deixam, eles atualizam sempre, deixam sempre atualizado para que o usuário do Windows ele tenha o sempre atualizado de, por exemplo, de malwares que tem novos, né? E no Chrome OS, ele usa, como ele é web, ele usa uma abordagem que chama sandboxing, né? Aí nesse processo, por exemplo, nesse ambiente sandbox, várias, cada, cada arquivo ou cada página que você carrega com o Chrome OS, ele entra nesse sandbox. Nesse sandbox, se acontecer alguma coisa, o próprio sistema operacional ele impede esse malware e ele meio que elimina esse sandbox, né? Por isso que ele é bastante seguro, né? Aí falando um pouco de ambiente de desenvolvimento, no Windows a gente tem o famoso VS Code ou Visual Studio Code, né? Que é um dos principais IDEs que bastante programadores utilizam, porque ele é fácil, tem várias extensões que utiliza, né? E ele tem as extensões para C, C++, C Sharp, para JavaScript, até para as frameworks como o Angular, né? E a gente tem o Chrome OS, né? Que ele, como ele é um sistema operacional voltado para web, né? Os, os ambientes de desenvolvimento dele seria mais para web. Então, como HTML, CSS, JavaScript, que fora as frameworks, né? Então ficaria mais fácil e diretamente de testá-los ficaria bem mais fácil. Então foi isso mais ou menos o que eu coloquei no trabalho. Obrigado.